capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Amém? Tome comigo a palavra de Deus. A epígrafe do texto diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu quero, nesta manhã, trazer algo que Deus tem ministrado a minha alma, ao meu coração, e dividir contigo. Amém? Deus tem uma palavra para você. Tome comigo a Bíblia. Diz a palavra: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai amado e santo, é a tua palavra, Senhor. Eu te peço nessa hora, Espírito de Deus, prepara a nossa mente e o nosso coração para a ministração da tua palavra. Ministra ao Senhor, segundo o teu propósito nas nossas vidas, para a tua glória, no nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amados queridos, nós estamos vivendo um momento em que o povo de Deus, a nação de Israel, ela estava sobre o período dos reis, os reis de Israel. E Deus, ele levantava profetas. Aquela era a antiga aliança. E na antiga aliança, Deus, no meio do seu povo, através do agir do seu Espírito, ele utilizava seus profetas. E a palavra vinha àquele homem de Deus. E ele trazia esta palavra para a nação, trazia esta palavra para as pessoas. Era o ministério profético. Esse ministério profético, ele aparece com muita força nesse período histórico do povo de Deus, período dos juízes, período dos reis de Israel. Nós vamos encontrando este agir do Espírito de Deus na vida do seu povo. A presente situação, a presente história, ela se dá no ministério do profeta Eliseu e trata de uma mulher. A palavra de Deus diz que esta mulher, ela era mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Veja, Eliseu,
ele profetizava, mas ele também liderava outros. Havia uma escola de profetas. E a palavra vai mostrando aqui que uma das mulheres, não dos profetas, mas diz uma das mulheres dos filhos dos profetas. E essa mulher, ela vai clamar. Essa mulher vai vivenciar um problema que a faz clamar. Ela vivencia um momento de crise. Sim, há crises que aportam na jornada. Sim, barcos que atravessam mares são assolados por tempestades. Sim, Jesus, ele nos dará uma palavra acerca de aflições, para que a gente entenda que o fato de vivenciarmos momentos aflitivos, situações desafiadoras, não é uma evidência de que algo está errado conosco, ou mais ainda, de que o Senhor não esteja conosco. Jesus, ele diz para a igreja, para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. No mundo haverão situações desafiadoras. No mundo haverão situações aflitivas. No mundo, o dia do desafio chega. O momento da dificuldade se apresenta. A hora do aperto aparece. O vale tem um trecho que se estreita e é escuro, e é tenebroso, e é desafiador, e é difícil para ser transposto, para ser atravessado. Jesus, ele diz: olha, eu vos digo isso, e ele diz isso com um propósito, porque tudo quanto o Senhor nos diz pela sua palavra tem propósito. Eu vos digo isso para que em mim vocês tenham paz, para que vocês não percam a paz, para que vocês possam conservar a paz em meio à tempestade. O normal é que na hora da tempestade alguém se desespere. O normal é que na hora da tempestade alguém se angustie de tal forma que perca até a compostura. E quantos que, movidos pelo desespero, e o desespero na hora da aflição, o desespero no momento do aperto, ele é perigoso. Pessoas perdem a vida nesta hora. Pessoas tiram a própria vida no crash da Bolsa de 1929. Quando a economia americana e a economia do mundo foi abalada pela quebra da Bolsa de Nova York, pessoas perderam a vida, a economia entrou em fracasso. Mas o mais grave são aqueles que, no momento da crise, desesperados, tiram a própria vida. O desespero leva alguém à morte. Mas Jesus, ele diz e nos dá uma palavra na qual ele diz assim: na hora do desespero, eu vos digo isso para que em mim vocês tenham paz. Ele está falando assim: haverá momentos desesperadores, mas ainda tereis a mim. Mas ainda estarás em mim. Você pode estar passando pela tempestade, mas também estará em mim. Ele está falando assim: e eu estarei contigo, eu estarei em ti, e você estará em mim. A tempestade estará do lado de fora, a situação de aflição estará do lado de fora, o vento soprará do lado de fora, mas você estará em mim, eu estarei em você. Tempestade não me tira de você, tempestade não afasta a minha presença, tempestade não me separa de você. Eu estarei contigo, para que em mim tenhais paz. A paz que Jesus fala é aquela paz que ele declara para os discípulos: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a paz. Essa paz não é a paz que o mundo dá. A paz do mundo depende das circunstâncias. Para que o mundo tenha paz, é preciso que tudo lhe vá bem. Para que o mundo tenha paz, é preciso que ele esteja seguro, é preciso que ele esteja em prosperidade. Para que o mundo tenha paz, é preciso que ele possua circunstâncias que favoreçam esta
paz, mas a paz da qual Jesus nos fala, a paz que vem do príncipe da paz, do Shalom, ela independe das circunstâncias. E ele diz: a paz que eu vos dou não é como o mundo a dá. A paz da qual ele fala é esta paz que excede as circunstâncias, que excede as tormentas, que excede as situações que podem nos assolar, que muitas vezes alguém olha e diz: alguma coisa ele fez, alguma coisa ela fez, deve estar pagando alguma coisa que fez, para estar passando por isso, para estar passando desse vale tão estreito, para estar passando desse momento de crise, está pagando pelo que fez. Não, eu não estou pagando nada, ele já pagou o preço por mim, ele já pagou o preço por você. Agora ele nos assegurou: tenha convicção de uma coisa, tenha paz, haverá tempestade, mas conserve a paz em meio à tempestade, a paz em meio à aflição. Como eu vou conservar a paz? Como eu manterei o equilíbrio? E Jesus, ele diz: em mim a paz estará em mim, não estará na tempestade, não estará no meu coração, não estará nas minhas emoções, mas estará nele. A terra se abala, a terra pode sacudir, o tsunami pode se levantar, a terra pode tremer, as estruturas podem se abalar, mas o trono dele permanece para sempre. E eu te trago a figura da águia, para que você possa entender essas circunstâncias. A águia, ela não voa abaixo. A águia, se voar abaixo, é porque alguma coisa está errada com a águia. Se a águia perder a altura de cruzeiro, se a águia deixar o céu de brigadeiro, alguma coisa está errado com a águia. Ou ela mergulha em busca de um propósito e sobe de volta. Mas voar baixo significa que alguma coisa está errada com a águia. A águia não voa abaixo, a águia voa nas alturas. Se a águia voa abaixo, ela se expõe ao perigo. Se a águia voa abaixo, ela se expõe aos predadores. Por isso ela não voa abaixo. E a águia não só não voa abaixo, como também ela não habita embaixo. A águia faz a sua habitação em cima. E ao fazer habitação em cima, ela não faz habitação em lugares frágeis, em lugares fáceis, de fácil acesso, ou que se abalam com facilidade. Ela procura a rocha mais elevada na montanha, ela procura a rocha mais firme na montanha, ela procura a rocha mais segura na montanha, e ali ela estabelece a sua morada, ali ela estabelece o seu ninho, ali ela prospera com a sua família. Ali ela estabelece o seu lugar seguro. A palavra nos fala da casa construída sobre a rocha. É a casa que suporta abalos. Quem edifica sobre a rocha está preventivamente edificando uma casa, edificando uma família, sabendo virão temporais, sabendo virão crises, mas eu estou edificando da forma correta. Eu estou firmando a minha casa na rocha eterna que não se abala. A rocha é o lugar onde a águia estabelece morada. E quando sopram os ventos, o dia do vendaval chega, o dia da tempestade se aproxima. Uma hora a tempestade se forma, uma hora o azul celeste fica cinza, uma hora o calor dá lugar ao frio, uma hora o vento vem cheio de aguaceiros, uma hora as circunstâncias mudam, relâmpagos irão atravessar o céu, irão rebombardear nos ouvidos. Uma hora as circunstâncias, o clima vai alterar. E é na hora que o clima se altera que no lugar mais alto a força do vento é mais forte. No lugar mais alto o frio é ainda mais enregelante. E é nesta hora que a águia sabe o segredo para ter paz, para ter equilíbrio, para ter firmeza na hora da tempestade. A tempestade vem sobre ela, o vento vem sobre ela cortante, mas ela pega as suas garras poderosas e ela firma, bem firmadas na rocha. E ainda que o vento queira levá-la, ainda que o vento queira arrastá-la, ela se encolhe e se
prende na rocha. A palavra nos diz no Salmo 91, porque a mim se apegou, porque a mim se agarrou com amor, eu o livrarei. E Jacó, no baú do Iaboque, ou do Jaboque, aonde ele se encontra com a presença do Senhor, no meio da crise, sabe, naquela madrugada de aflição, naquela madrugada de batalha, naquela madrugada em que sua alma desfalecia, em que o perigo da morte se aproximava, ele se agarra com o Senhor, ele se agarra com a rocha eterna, ele se agarra com a rocha inabalável e diz para ele: eu não te deixo enquanto não me abençoar, eu não vou soltar, eu não vou largar, eu não vou me desprender. No meio da crise, no meio da tempestade, guarda no teu coração, te agarra com a presença do Todo-Poderoso, te agarra, te firma ainda mais, te encolhe na presença do Todo-Poderoso. Quando Elias sobe ao Carmelo para orar e não chovia, e haviam 3 anos e meio de pasto seco, 3 anos e meio em que os rebanhos padeciam de sede e morriam, 3 anos e meio de crise, e ele sobe à presença do Todo-Poderoso. A palavra diz que ele se encolhe, ele se dobra, rosto entre os joelhos. A crise estava por todo lado, a crise estava assolando do lado de fora, mas Elias se encolhe na rocha e busca aquele que resolve pelo lado de dentro. Ele se agarra com a presença do Senhor. E enquanto ele se agarra, ele diz para o moço: sobe, olha para as bandas do mar e vê se alguma coisa diferente está acontecendo. Elias está se agarrando, Elias está se encolhendo no meio da tempestade e ele espera a resposta. A águia se agarra com a rocha porque ela espera a resposta. Há uma expectativa na águia no meio do furacão, no meio do temporal, no meio do vendaval, no meio da crise. Ela se agarra nesse dia difícil, ela tem uma expectativa, ela não se agarra por se agarrar, ela se agarra porque aguarda alguma coisa. Elias orava porque aguardava uma resposta. E quando finalmente o moço lhe diz: eu vejo uma nuvem, é do tamanho da mão de um homem, sim, da mão de um homem que se agarra, da mão de um homem que se fecha, da mão do homem que se prende na rocha inabalável e diz: eu tenho uma expectativa de resposta, algo vai acontecer. Deus haverá de enviar resposta no meio da tempestade, no meio da crise, no meio desta angústia. A resposta do meu Deus. Jó, ele vai declarar no meio da crise, sabe, no meio da assolação e do luto, ele vai dizer: eu sei, o meu Redentor vive, ele se levantará por sobre a terra. Jó também se agarrava com a presença do Senhor. Quando alguém dizia: desiste, amaldiçoa e morre, Jó desiste, ele dizia: não, o meu Redentor vive. Ele se prendia, ele se agarrava com algo que lhe trazia paz no meio da tempestade. A águia se agarra. Esta mulher, ela não é apenas uma mulher, uma mãe. E ela não é apenas uma mãe, ela também é uma viúva e ela padece o luto. E luto não é algo que desaparece da noite para o dia. Luto não te deixa de uma semana para outra. Sabe, luto é um processo. Ela está vivendo o processo do luto, mas ela não perdeu apenas o pai dos filhos, ela não perdeu apenas o namorado, o amado da sua alma, do seu coração, aquele com quem ela se aquentava nas noites frias de inverno. Ela não perdeu apenas o amor da sua vida. Esta mulher, esta mãe, ela perdeu também o provedor da sua casa. Enquanto vivia ali o marido, as coisas iam bem. Enquanto o marido estava com ela, a casa estava sendo provida, a vida dos filhos estava sendo cuidada, as coisas se encaminhavam.
Mas aquela mulher agora se vê sem o marido. Ela se vê no luto. E ela se vê também sem meios para viver, sem meios de sobrevivência. Ela se vê em meio a dívidas. Ela se vê em crise financeira. E a crise financeira é tão grande que as dívidas não são pagas. Enquanto as dívidas não são pagas e se acumulam, chega o dia em que o crédito acaba. E quando o crédito acaba, alguém quer executar a dívida. E naquele período histórico, aquele que caía em dívidas, perdia a liberdade se não tinha como pagar. Tornava-se escravo daquele a quem devia, para agora servir aquele a quem devia e poder pagar o que devia, pagar a dívida. Assim o credor desta viúva, desta mulher, de filho de profeta, desta mãe, de netos de profeta, ela recebe na porta o credor. A crise se apresenta nas suas portas. A crise se declara nas suas portas. A crise estava não apenas do lado de dentro, mas também se materializa do lado de fora. Porque do lado de dentro faltava o provedor e do lado de fora estava o credor exigindo o pagamento que lhe era devido. E não tendo ela com que pagar, a solução era sabida e era conhecida. Os filhos iriam como escravos. Os filhos lhe seriam tirados. Ela tinha perdido o marido. Agora ela perderá também os seus filhos. E é diante dessa crise, dessa angústia, essa mulher podia se desesperar. Essa mulher podia tirar a própria vida. Mas esta mulher, ela tem algo que a diferencia. Ela entrou em uma família de profetas. O esposo era filho de profetas, e filho de profeta conhece o caminho, filho de profeta é guiado no caminho, filho de profeta conhece o Deus que fala através de profeta, conhece o Deus que fala através da palavra, conhece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que cuida, o Deus de Elias. Filho de profeta conhece o Deus de Eliseu, o Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas. Filho de profeta também fala do caminho, também declara o caminho. Esta mulher, ela sabia, existe um Deus em Israel. Deixa eu falar para você, há um Deus na tua vida, há um Deus na tua vida, há um Deus na tua casa, há um Deus na tua família, há um Deus nesta manhã que trata com você, há Deus em Israel. Pode haver tempestade, mas a Deus. Pode o vento soprar, mas a Deus. Pode o mundo se abalar, mas a Deus. Pode haver angústia, mas a Deus. Pode haver crise do lado de fora, mas ainda a Deus. E quando ela se vê diante da situação, a palavra diz que ela toma uma atitude. Ela não fica debaixo da crise e não se conforma em ter os seus filhos lhe tirados, em ter os filhos levados, tomados da sua vida. Ela vai em busca de socorro. O que é que você faz na hora da crise? O que é que você faz na hora do aperto? O que é que você faz na hora da dificuldade? Para onde é que você corre? Para onde é que você corre quando o aperto chega? Quando o dia mau se apresenta? Esta mulher, ela corre. Mas diz a palavra que ela clama. Ela vai ao clamor. Na crise, ela clama. Ela não reclama, ela clama. Aprende isso. Na crise, não reclama. Na crise, clama. A palavra diz: clama a mim e eu te responderei. Clama a mim, não é reclama a mim, mas é clama a mim. Na crise, apresenta o teu clamor. Na crise, corre à presença
do Senhor. Essa mulher vai e ela clama a Eliseu. Eu te disse, esta é a antiga aliança. E aqui eu abro um parêntese, porque tem pessoas que fazem confusão entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Tem pessoas que não percebem que a gente está vivendo na nova aliança. E na hora da crise, elas correm para o profeta da esquina. Na hora da crise, elas leem a Bíblia e dizem, não, a viúva correu para o profeta, eu vou correr também para o profeta. E tem muita gente correndo atrás de profetada e com a vida atrapalhada por causa disso. É preciso você entender a palavra. Eliseu tinha a palavra, porque o verbo não tinha encarnado. Eliseu, ele tinha a palavra, porque era a antiga aliança, a plenitude dos tempos não se tinha cumprido. Eu estou vivendo não a antiga, mas a nova aliança. E a palavra diz que a nova aliança é superior à antiga. Se na antiga aliança alguém precisava correr atrás do profeta, na nova aliança o próprio Senhor disse, eu estarei contigo todos os dias. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. E teu pai que te vê em secreto, na crise não reclama, na crise clama. E teu pai que te vê em secreto te responderá. Aleluia. Há um hino que diz que eu não correrei atrás de bênção. Porque a palavra de Deus declara, os sinais vão atrás dos que crerem. O senhor não crê em profecia? Claro que eu creio em profecia. É claro que existe a palavra do conhecimento. Está no elenco dos dons espirituais, a palavra de sabedoria, os dons de revelação, eles são a realidade. Mas eu não me portarei como aquele que corre atrás de horóscopo espiritual, de evidência espiritual. Eu não corro atrás de horóscopo espiritual, não. Vem atrás de mim. A palavra diz que os sinais vão atrás dos que creem. Eu clamo a presença, eu clamo ao Senhor. E se o Senhor quiser me falar por sonhos, Ele me falará por sonhos. Se o Senhor quiser me falar direto ao coração, Ele me falará direto ao coração. E se o Senhor quiser, aleluia, falar através da instrumentalidade de alguém, Ele sabe o meu endereço, Ele sabe que eu estou no culto, Ele sabe que eu estou na igreja. Me lembro que uma vez, desempregado, estava num culto aqui na sede, sentado, não era nem obreiro, sentado em um daqueles bancos. Aqui hoje são cadeiras, no tempo eram bancos. Lá atrás, no meio mais ou menos. E eu me recordo que enquanto adorava, enquanto glorificava, estava desempregado, estava pensando, enquanto adorava, que eu precisava de uma porta aberta. A dada altura do culto, alguém me toca no ombro. E eu olho, alguém que eu não sabia quem era, não era daqui da igreja. Era alguém até de outro ministério. Mas que eu não sei a razão, veio cultuar naquele dia conosco. Me toca no ombro, eu olho e ele me fala, segundo o que o Senhor tinha colocado no seu coração. E palavra profética, ela se cumpre. Quando alguém fala pelo Espírito de Deus, há cumprimento do que fala. Não é a carne falando, é Deus falando através de alguém. E aquilo que aquele servo de Deus me falou, eu não sei o nome, não sei de onde veio. Sei que tinha uma plaquinha no peito, na camisa que usava, com o nome missionário. Por isso sei que é de outro ministério, mas Deus o usou, Ele falou ao meu coração, e naquela semana Deus cumpriu exatamente como Ele tinha dito através do seu servo. Aleluia. Na crise, o que é que eu faço? Eu clamo a mim. Eu me recordo de alguém que tinha com Deus alguns queixumes, porque estando na crise e orando, ele queria muito que Deus falasse com ele de uma maneira diferenciada. E ele dizia: Senhor, o Senhor usa profetas para falar com um e com outro, e não fala comigo. E eu oro tanto, e eu apresento ao Senhor o meu clamor.
E o Senhor parece que não se importa comigo. E um belo dia ele tem um sonho. E o Senhor o visita no sonho. Alemão, Camachia. E naquele sonho, o Senhor vai com ele à igreja. E na igreja, ele vê 3 pessoas de joelho orando também. E o Senhor chega perto da primeira pessoa que orava e coloca a mão na cabeça, faz carinho, fala no ouvido daquela pessoa, dá um abraço. E ele fica observando aquilo, sabe, com a santa inveja. Ele diz que carinho que ele tem por essa mulher. Era da igreja, ele conhecia. Sabe que afago que ele dá para essa mulher. É verdade. Não sem conta, os profetas da igreja profetizam para essa irmã. Depois, o Senhor deixa aquela primeira que ora e vai para a segunda. E aquela segunda, naquela revelação, o Senhor apenas coloca a mão no ombro, demora um pouquinho com a mão no ombro e vai adiante. E está a terceira pessoa também orando agora. Mas aquela terceira pessoa, o Senhor apenas para, olha e se retira. E aquele irmão pensa no coração, o que foi que houve com a segunda pessoa? Não recebeu abraço. O que foi que houve com a segunda pessoa? Ele não falou nada no seu ouvido. E a terceira, essa deve ter feito alguma coisa que o entristeceu, porque ele sequer pôs a mão no ombro. Nem dizer alguma coisa, nada. Parou, observou e foi embora. E é nessa hora que o Senhor olha para ele e sorri. E diz, quão mal você me julga. E julga a situação deles. Essa primeira pessoa que ora. E que eu coloquei mão no ombro e abracei e falei no ouvido. Ela é uma pessoa que é muito tenra na fé. Ainda tem uma fé muito jovem, nascente. É uma plantinha no jardim, sem vigor, sem muita força. Precisa ser cercada de cuidados, porque no meio do vendaval, o vento arranca da terra e ela morre com facilidade. Por isso que eu a protejo, por isso que eu dou atenção e mais cuidado, porque ela é mais frágil. Ela é tão frágil que depende que eu lhe fale constantemente. É tão frágil que se eu não estiver, sabe, fazendo ela sentir emocionalmente o calor da minha presença, ela desfalece. Aquela segunda, ela já tem uma caminhada mais longa, tem uma maturidade na caminhada maior, tem uma fé mais consolidada. Por isso, eu não preciso me deter tanto com ela. Basta que ela sinta que eu estou presente e é suficiente. Agora, aquela terceira com quem não falei, aquela terceira que eu não abracei, aquela terceira para quem eu apenas parei um pouco e segui adiante, tem uma fé sólida, tem uma fé inabalável, ela se agarra com a rocha, ela é como a águia na tempestade, ela fincou as suas garras tão profundamente na rocha, que ela é inabalável na sua fé. Ela não precisa de muito afago, ela não precisa de muita atenção, ela não precisa das emoções para crer, ela apenas crê. É como Jó que diz, no meio da crise, ainda que as vozes digam o contrário à sua volta, ele diz, eu sei, o meu Redentor vive, e por fim, ele se levantará sobre a terra, ele vive. Esta viúva, ela busca resposta, ela clama a Eliseu, e Eliseu sendo homem, eu te disse, é a antiga aliança, é um homem de Deus, mas é apenas um homem, glória a Jesus. E Eliseu diz para ela, que te hei de fazer, porque ele é só um homem. Que te hei de fazer? Eu não posso fazer nada. O que é que eu posso fazer diante do câncer? O que é que eu posso fazer diante do luto? O que é que eu posso fazer diante da crise? Eliseu diz que te hei de fazer. Eliseu não é Deus. Ele é servo de Deus.
clama a mim, Remash. Na crise, clama a mim, Tereia. Entra no quarto, fecha a porta, clama a mim, diz o Senhor. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Eu não tenho de mim mesmo solução para você. Mas ele disse para aquela mulher: dize-me. E aqui Deus começa a trabalhar. E aqui Deus começa a responder clamor. Dize-me, abre tua boca, que é que tens em casa? Eu te disse, na hora da crise, não se reclama, se clama. Abre a boca, não para reclamar, mas para clamar. Dize-me, que é que tens em casa? Clamor tem que ter propósito. Que é que você tem em casa? Me coloca as circunstâncias que cercam a tua vida no teu clamor. Que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Não é verdade que ela não tem nada em casa. O problema é que o tamanho da dificuldade é tal, que a tempestade é tal, que a dívida é tal, que o que quer que ela tenha em casa não serve para nada. Na perspectiva dela, eu não tenho nada. Na perspectiva dela, eu não posso nada. Não restou nada. Eu não tenho como sobreviver. Me diz o que tens em casa. E ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Para Deus fazer, Ele não precisa de muito. Para Deus fazer, Ele faz com o que você tem. Não é verdade que você não tem. Não é verdade que você não tem nada. Há algo que Deus te deu e você tem. O que é que você tem? Eu ainda tenho fé. O que é que você tem? Eu tenho salvação. O que é que você tem? Eu tenho a palavra de Deus. Não é verdade que eu não tenho nada. A tua serva ainda tem o quê? Uma botija de azeite. Ainda resta uma botija de azeite, mas é azeite especial, é azeite da primeira batida, é azeite para o ministério sacerdotal, é azeite que eu não posso consumir. Eu tenho azeite em casa, ainda tem azeite na casa. Tudo foi levado, tudo foi tomado, mas ainda resta azeite, ainda restou a fé, ainda guardei a fé. Paulo diz: eu guardei a fé, ainda há azeite na casa, ainda há azeite na tua casa. Tem azeite aí. Tem alguma coisa de Deus aí, tem salvação de Deus aí, tem promessa de Deus aí, ainda se crê em Deus aí, ainda Deus em Israel, ainda tem uma botija de azeite. Ainda tem a presença do Senhor. Pode ter crise na casa, mas tem a presença do Senhor. Pode ter crise na casa, mas ainda há um coração que arde com fé. Pode ter crise na casa, mas tem clamor no quarto. A crise fica do lado de fora e o clamor do lado de dentro. A crise fica do lado de fora e o azeite do lado de dentro. A crise fica do lado de fora e a comunhão com o Senhor do lado de dentro. A águia se agarra no meio da crise. Ela se finca na rocha no meio da crise. Tem azeite na botija. Tem azeite na botija. Então ele disse: vai. Aqui ele diz o primeiro vai para essa mulher. No meio da crise, vai. Tem a hora do clamor e tem a hora de agir. Aleluia. Vai, você já clamou, você já pediu socorro, você já orou, agora vai.
Vai, Remi. É hora de viver uma vida diferente, vai. É hora de viver o milagre, vai. Aonde é que eu vou? Aonde você precisa ir. Vai, eu vou na frente. Vai, a porta está fechada, eu vou abrir a porta. Vai, não tem caminho, eu mando fazer o caminho, vou na frente e vou contigo. Vai para o meio da batalha, eu te darei vitória. Vai, não temas. Oh, aleluia. Não é te esconde, não é te encolhe, não é fica com complexo de coitadice. É vai, enfrenta. Tem uma hora que o inimigo vem contra você, mas a palavra diz que o abençoado vai. E por 7 caminhos ele desbarata o adversário. Vai. O problema é se o Senhor não for comigo, mas eu clamei ao Senhor. E eu vou debaixo da sua palavra. E a palavra diz, vai. Não fuja. Enfrenta. Vai. E vai com a direção. E vai com a orientação. Essa mulher não vai sem pedir orientação. Tem hora que você tem que lembrar, eu tenho pastor na igreja. Tem hora que você precisa lembrar a quem der aconselhamento na casa de Deus. Tem hora que você precisa lembrar, eu tenho que buscar aqueles que estão envolvidos com a palavra e pedir conselho para a minha vida. E o Senhor vai te aconselhar através do homem de Deus. Vai, aleluia. Vai, bendito seja Deus. E vai com orientação, pede emprestadas. Pede emprestadas. Ela não tinha crédito para dinheiro, mas ela ainda tinha crédito do bom nome que possuía. Pede emprestadas de todos os teus vizinhos. Ela ainda tinha um bom testemunho na vizinhança. Aleluia. Ela tinha um bom relacionamento na sua vizinhança. Vai, pede de todos os teus vizinhos. O vizinho da esquerda, e o vizinho da direita, e o vizinho da frente, e o vizinho da trás sabe que você é crente. Aleluia. Sabe que você serve ao Deus vivo, que a tua casa está em crise, mas a tua fé permanece fiel na presença do Senhor. Pede aos teus vizinhos vasilhas vazias. Vasilhas secas, sem nada, mas vasilhas. E ele diz, não poucas. Pega tudo que você vê pela frente. Pede emprestado tudo que é vasilha. Vazias, secas, mas pede. Eu não sei se ela ficou pensando. Eu pensei que ele ia pedir, que eu pedisse a eles que me dessem dinheiro para pagar a dívida. Eu não sei se ela ficou questionando. Ele devia ter pedido que eu trouxesse alguma coisa na vasilha, que eles colocassem alguma coisa dentro da vasilha. Não. Oh, glória a Deus. Vai, pede somente as vasilhas secas. Sabe, não cabe a mim questionar como Deus vai fazer. Deus sabe como é que Ele vai fazer. Deus não precisa de facilidade para fazer. Eu sei a quem clamei. Jó vai dizer, o meu Redentor vive. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como resolver. Deus sabe como tratar. O que eu preciso é confiar. E ela vai em busca das vasilhas. Manda os filhos buscar vasilhas. Não poucas. Ela precisava de muitas vasilhas, segundo a orientação do homem de Deus. E ele diz, então, de posse dessas vasilhas. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. A fé. A fé olha para o vazio. Está tudo vazio. Está tudo seco, retineleia. Oh glória, está tudo esquecido.
Está tudo sem possibilidade. A fé olha e ela diz: Deus vai encher. A fé olha e diz: Deus vai mudar. A fé olha e diz: Deus vai alterar a circunstância. Deus vai mudar a situação. A fé olha para a empresa falida. Ela olha para a loja vazia. E ela diz: Deus vai mandar. Deus vai fazer. Deus vai prover. A fé, ela abre a geladeira vazia. Nem água tem mais. Até a água acabou. Mas a fé olha e diz: Deus vai encher, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar as circunstâncias. A fé olha para o boleto de pagamento e diz: Deus vai prover, Deus vai prover. No meio da crise, Deus vai encher. Oh, glória a Deus. Vai. E ela tem as vasilhas vazias diante dela, mas está tudo vazio. Mas o homem de Deus orienta: então fecha a porta atrás de ti. A crise vai ficar do lado de fora, a crise vai ficar na porta, mas da porta ela não passa, porque tem milagre do lado de dentro. Da porta ela não passa, porque a solução do lado de dentro. Há um clamor do lado de dentro, há uma presença do lado de dentro. No meio da casa, onde há 2 ou 3, está a presença do Senhor. Onde houver 2 ou 3, está o Senhor presente. E onde Ele está presente, a crise fica do lado de fora. Fecha a porta atrás de ti. Aleluia. Essa porta de sofrimento, essa porta de luto, esta porta de derrota, esta porta de angústia. Fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. E então deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Ele está falando assim: olha, pega o pouco que você tem e verte. Aleluia, mas é precioso. Verte. Anestequeia. Em Mielaia. Oh, glória, é difícil. No meio da crise é o que te resta. E alguém se apega com o que resta e diz: eu não posso abrir mão. É tudo que me restou. É tudo que me... Olha, é tudo que eu tenho. Aquele menino lá no campo, onde Jesus pregava, naquele lugar deserto. Ele tinha poucos pães e peixes. E tinha mais de 5.000 bocas querendo comer o lanchinho dele. Aleluia. E alguém diz: me dá esse lanchinho aqui. O mestre está com fome. E aquele menino, meu Deus do céu, ele podia dizer: eu vou segurar o lanchinho que a mamãe me deu. Oh, yeah, é precioso nesse deserto. Onde é que eu vou arrumar peixe e pão nesse deserto? Mas o menino pega o lanchinho e entrega, verte o lanchinho, entrega, oh, minha chaia, verte, aleluia, na tua mão é só uma botija de azeite. Agora, se você verter no poder da palavra de Deus, se você verter no poder da palavra do Senhor, do Espírito de Deus, do agir de Deus, é um rio, é uma fonte. E ele diz: verte o azeite, deita o azeite, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai vertendo, vai derramando. Não vai faltar a farinha na panela, não vai faltar o azeite na botija. O Deus da multiplicação está nesse lugar. O Deus da provisão está neste lugar. O Deus que muda as circunstâncias está neste lugar. Verte pela fé, entrega. Oh, aleluia, vai vertendo e vai enchendo. Aquela viúva podia dizer: eu não tenho nem para mim, como é que eu vou verter? Verte. Aleluia. Deus trabalha com o que você tem. Deus trabalha com a medida do que você tem. Se Davi só tem seixo e peteca, Deus vai usar seixo e peteca para dar vitória. Bendito seja Deus. O que é que você tem? Deus vai usar o que você tem nessa manhã. Apresenta o que você tem diante do Senhor. Senhor, eu tenho um restinho de fé. Apresenta. O que é que você tem? Senhor, eu tenho a salvação que o Senhor me deu. Apresenta o que você tem. O que é que você tem? Eu tenho uma promessa de Deus. Senhor, está aqui a promessa que tu me fizestes. O que é que você tem? Eu tenho a palavra de Deus. Apresenta ao Senhor o que você tem. Verte o que você tem.
Age com o que você tem. E ele deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a cheia. Querido, encheu, aleluia, põe a parte. E a vazia, vem a vazia, glória. Não é problema estar vazio. Deixa eu dizer para você entender. Não é problema o vaso estar vazio. Só é problema se você não quiser encher. Mas se você quiser encher, pode chegar com o vaso vazio, que o azeite vai jorrar e o azeite vai encher. Pastor, o vaso está vazio. Então deixa o azeite verter em você. Deixa a fonte jorrar em você. Enche por dentro até a boca. Bendito seja Deus. Louvado seja. Coloca a parte que tem mais vaso para se encher. E ela vai enchendo aqueles vasos. Ela foi, diz a palavra no versículo 5. Ela fez do jeito que foi orientada. Ela se trancou com seus filhos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Clama a mim, diz o Senhor. Clama a mim. Aleluia. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quem inverte, glória, esteia. Quem inverte, tica lamasteia. Não para de verter. Enquanto tiver problema, tem solução. Vai chegando o problema, tem solução. Hastia. Vai chegando o desafio, tem vitória. Bendito seja Deus. Vai chegando o problema, Jesus está na casa. Vai chegando cobrança, tem pagamento por cobrador. Tem bênção de Deus na vida, tem bênção de Deus na casa. Ela foi, ela não se lamuriou, ela não reclamou, ela clamou, ela ouviu, ela obedeceu. Ela se trancou, eles lhe traziam vasilhas e ela as enchia. Cada vasilha vazia é uma oportunidade para Deus operar o milagre. Glória, mas pastor, é tanto problema depois que eu passei a andar com Jesus. É porque cada problema é uma oportunidade da glória de Deus aparecer na tua vida. Cada desafio é uma oportunidade para Deus fazer. Olha para o gigante do outro lado e diga: é a oportunidade que Deus está me dando. Caleb, ele fala com Josué dizendo: Moisés, quando éramos jovens, me prometeu ao território que nós espiamos, mas lá tem gigante. Tu tem 85 anos, mas o Senhor prometeu, e eu sou o mesmo, eu tenho a mesma força. Ainda tem em Josué azeite na minha vida, dizia Caleb. Aí Josué diz: vai com a bênção. Ele vai e ele conquista Hebron, ele vence os gigantes. Aleluia, ele não ficou na reclamação, ele não ficou: quem me dera, se eu pudesse. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga ao fraco: eu sou forte. A palavra diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Moisés, Senhor, eu não sei falar. Moisés, quem é que fez a língua do homem? Amastia. Acaba com esse negócio. Aleluia. De boicotar a tua bênção. Acaba com esse negócio de dizer: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Eu não posso mesmo não, mas o Senhor vai comigo. Glória a Deus. Aquele que faz poder, faz poder. Meu pastor diz: quando Deus quer, Miller. Aleluia. Quando Deus quer, o mudo fala, o cego passa a ver, o surdo passa a ouvir e o paralítico passa a pular. Glória a Deus. E o que estava morto vai viver e vai pregar a palavra de Deus. Foi, trancou, e eles lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Eu me recordo e vou contar o testemunho, não sei se já contei aqui. Mas quando estudante, vivendo sozinho com um irmão, éramos só os dois em casa. Meu irmão com cerca de 19 e eu com cerca de 17 anos. Sabe, esse dia, eu estava só em casa. E eu era aquele aluno que, aplicado nos estudos, estudando aqui no IFAL, em Maceió. E eu saía cedinho para a escola. E eu estudava de manhã, mas só voltava para casa às 11h30 da noite.
Não era porque era louco pela escola. Não. É porque em casa não tinha alimento. Em casa não tinha mais nada. Então, o pouco que a gente tinha consumia rápido. Mas a escola dava café da manhã às 9. Dava almoço ao meio-dia. E quando a comida era boa, eu pedia aos colegas, aos vizinhos, vamos para a fila comigo, vocês são de Maceió. E é uma bandeja por aluno. Glória a Deus. Eu era magrinho, irmão, mas tinha fome de estudante. E eu arrumava dois que ficassem na fila, pegava bandejão para mim, digo, deixa discretamente lá pertinho de mim. E eu comia o bandejão e ia colando um no outro. Oh, glória. Bendito seja Deus. À tarde tinha um lanchinho. E eu esperava na biblioteca estudando. Às 19 horas tinha uma janta. E aí eu esperava o ônibus, o último, das 11h30 da noite. Mas nesse dia, sabe, o negócio não foi lá muito bom na escola. E eu cheguei em casa quase meia-noite. E nesse dia eu estava com muita fome. E eu louvo a Deus porque ainda tinha milharina em casa. Lembra do antigo fubá? A famosa milharina. Era um pacotinho, né? Parecia um tijolo. Tinha milharina e tinha ovo. Eu estava na bênção. E eu já cheguei em casa pensando, vou fazer um cuscuz e comer com ovo. Mas ao chegar e preparar a massa do cuscuz, coloco na cuscuzeira, preparo a caçarolinha com um óleo para fritar o ovo, coloco no fogo tudo e começo a fritar o ovo enquanto o cuscuz ia, né, sendo preparado ali, fervia para vaporizar aquele cuscuz. Mas de repente, quase meia-noite, eu escuto um som conhecido meu. Acabou o gás. O cuscuz estava cru e o ovo mal tinha começado a chiar. Eu olho para o bujão, pego nele, ele parecia feito de isopor. Eu digo, e agora, Senhor? E aí eu me lembrei, tem uma vela. Não faz não, que é perigoso. Mas coloco a vela embaixo do bujão e toco o fogo na vela. É um princípio que se o calor chega num gás, o gás sobe. Eu digo, o restinho de gás vai dar certo. E fechei as válvulas e deixei esquentar. Quando esquentou, e eu tinha experiência com isso já e muita. Quando esquentou, eu abro a válvula e ligo o gás da cuscuzeira. E o gás pega, aí eu dou aquele sorriso e vou na caçarola, ligo também e começo a fritar o ovo. Mas daqui a pouco, quando o ovinho começa a dar o primeiro chiadinho, e agora, Jesus? Eu olho para a cuscuzeira, acabou, não tinha mais nada. O que restou não deu para resolver. Oh, glória a Deus. Lá deu um desespero nessa hora, porque eu estava com fome. E eu ouvi a voz do Senhor falar comigo naquela cozinha, quase à meia-noite, dizendo, eu sou o teu pastor, de nada terás falta, eu sou aquele que cuida de ti. Oh, meu Deus, aleluia. Eu escutei a voz do Senhor e eu disse, Senhor, ainda que tivesse onde comprar, eu não tenho dinheiro. Mas o Senhor me diz assim, você crê que eu cuido de você? Eu digo, eu creio. Crê mesmo? Eu digo, creio, Senhor. Aleluia. Mas não tem gás, eu preciso comer. Eu estou faminto. Eu tenho até comida, mas não tenho como cozinhar. E nem tenho dinheiro para comprar esse negócio amanhã. Aí o Senhor disse para mim, o dia de amanhã eu vou cuidar, mas hoje, você crê que eu cuido de você? Eu digo, creio. Aí ele disse para mim, pega o fósforo. Aleluia. Pega o fósforo. E acende de novo o fogo.
Eu digo, o senhor sabe que acabou o último gás. Eu já botei até a vela. Acabou tudo. E o senhor me diz, liga o gás. Risca o fósforo. Ai, irmãos. Oh, aleluia. Eu olho para aquela caixa de fósforo que tinha um olho. Eu olho para aquele olho, olho para aquele fósforo, olho para aquela boca de bujão. Ela é maior que a este. Mas o Senhor dizia, risca que eu sou o teu pastor e cuido de você. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu risco. Boto pertinho, olho para o lado. E digo, em nome de Jesus pega. O coração estava tremendo. Mas quando eu coloquei, eu senti o calor do fogo pegar. Oh, glória. Aí tomei alento. Aí risquei o segundo. Funho da caçarola, receba. Em nome de Jesus pega. Aleluia, o fogo pegou. Oh, glória a Deus. Dali a pouco, eu estava comendo o meu cuscuz com ovo. Bendito seja Deus. Porque é um Deus que cuida. Eu sou mesmo ontem. Teleia da Bastaia. Hoje, Recanaia. Eternamente, em todo tempo, Ele é Deus. Essa viúva encheu. Aí é Menéia. Uma vez eu contei esse testemunho, Miller, em um culto, em um lugar chique, um apartamento. E muita gente ouviu. E claro, olharam para mim e não creram. Foram céticos. Eram colegas até de trabalho. E acontece, isso foi em Aracaju. Acontece que uma daquelas mulheres, esposa de um dos colegas de trabalho, ouviu. E ela conta que em casa o marido não estava. O gás acabou. A criança chorava e ela queria fazer gogó para o filho. E ela lembrou do que eu tinha contado. Ela lembrou disso, o gerente do meu marido lá do banco contou que passou por isso. E ela olha para aquele gás e diz, ele disse que é em nome de Jesus. E eu creio no Jesus dos crentes. Ela riscou, disse pega, e o fogo pegou. Fez o gogó do filho, contou para o marido. No outro dia, o marido chega na agência com os olhos esbugalhados e diz, é verdade o que você viveu, é verdade o que você contou. O teu Deus verdadeiramente é Deus. É, mas tia, eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo. Esta viúva, diz a palavra, e sucedeu que enchendo todas as vasilhas, porque não há problema que Deus não resolva. E enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho, trazei-me ainda uma vasilha. Aleluia, porque não há problema que ele não resolva. Qual é o próximo desafio? Me trazei-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Sabe, é como a dizer, não tem mais problema que não tenha sido resolvido. Não tem mais necessidade que Deus não tenha atendido. A palavra diz, aquele que não nos negou o seu próprio filho, como não nos dará, juntamente com ele, todas as demais coisas necessárias à nossa vida. A palavra diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, clama a mim, e a sua justiça, e as demais coisas, Deus sabe que você precisa, Ele vai acrescentar, Ele vai cuidar. Acabou, não tem mais vasilha. E a palavra diz, então, não tendo mais problema, o azeite parou. Aleluia. Estando plena da bênção, o azeite parou. Não é, sabe, que não tem mais azeite, é que não tem mais problema. Recebe a palavra. Não é que está faltando azeite, é que Ele resolve o teu problema. Ele resolve a tua dor, Ele resolve a tua angústia, Ele vai de encontro à tua necessidade. Então veio ela. Eu louvo a Deus pela vida dessa mulher. Porque quantas pessoas que quando recebem a bênção desaparecem. Enquanto está desempregado, está na casa do Senhor. Enquanto está desempregado,
está no clamor, enquanto está passando a crise e o aperto, não perde culto, não sai do círculo de oração, não para de ter a vida no altar, na presença do Senhor. Mas quando chega a bênção, meu Deus do céu, aleluia, esquece até que domingo é culto e confunde a igreja com shopping center. Pastor, é pecado ir no shopping? É não, meu irmão. Glória, é pecado não. Vá. Glória, que Deus te abençoe mais e mais que você vá. Agora, alegrei-me quando me disseram, é o dia do Senhor. É dia de estar na casa do Senhor. Essa mulher, na bênção, ela não desaparece, não. Oh, glória! Ela vem. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Ela dá testemunho das coisas que Deus fez por ela. Aleluia. Dá testemunho porque vai aumentar a fé de alguém. Ela conta, é por isso que eu conto. Alguém, isso não pode... Gás, aparecer do nada. Oh, glória a Deus. Eu tenho culpa se apareceu na minha vida. É minha lá, ele é a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, o qual lhe disse, vai. Esse é o segundo vai. Antes era vai e ela estava na crise. Vai e ela estava no clamor. Vai, mas vai com a direção. E agora? Ela está na bênção e ela recebe o segundo vai. Vai. Oh, glória! Qual era o problema desta viúva, desta família? Não era uma dívida. O problema era ter um meio de sobrevivência. O problema era ter um meio de vida. Era ter provisão contínua na sua vida. Não era um problema pontual, mas era o problema da história de uma família. A solução que Deus está dando, terrastia, não é para resolver uma dívida, não é para resolver um problema, é para resolver a situação de uma família. Continuamente eu estarei contigo, diz o Senhor, todos os dias. Vai, oh glória, vai, aleluia, para viver uma vida diferente. Vai, vende o azeite. Essa mulher não tinha nada, agora ela tem um negócio de azeite. Essa mulher não tinha nada, agora ela virou fornecedora do melhor azeite. As vasilhas que vieram vazias estão cheias, aleluia, e ela vai poder voltar com a vasilha cheia para o vizinho e dizer, você quer comprar azeite? Oh, glória a Deus. Você quer? Oh, glória. E o vizinho vai olhar e vai dizer, eita, que azeite de boa qualidade. E o preço é bom. Bendito seja Deus. Oh, glória, bendito é o nome do Senhor. Esta mulher tem do que viver. Esta mulher tem como pagar as dívidas, tem como sustentar a família, tem como cuidar dos filhos, porque a solução na presença do Senhor, a cuidado na presença do Senhor, a direção na presença do Senhor. Clama a mim, clama a mim, clama a mim, diz o Senhor. Vai, vai, verte e viverás. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Nesse encerramento, e eu estou encerrando. Vai, vende o azeite, paga a dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu não posso ter uma dívida sem pagar, eu vou pagar. Oh, glória a Deus. A maior dívida que nós temos é a do pecado. A maior dívida e a mais destrutiva se chama pecado. O salário do pecado é a morte. E o credor vem cobrar a dívida. A morte chega dizendo, eu vou te levar para o inferno. Mas essa dívida que o pecador não pôde pagar, Jesus Cristo, Ele verteu não azeite de primeira qualidade, não azeite da primeira prensada, mas Ele verteu o seu sangue, Ele verteu a sua vida, para pagar a dívida, e Ele disse, está pago.
Oh glória, está pago, está consumado, não deve mais nada. Aleluia, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E é por isso que aquele que devia tanto do seu lado na cruz diz: lembra de mim, Senhor, lembra de mim, Jesus. E ele vai dizer: está pago, hoje está pago, hoje estarás comigo, vai comigo para o paraíso, para a vida eterna. Eu não posso encerrar sem te dizer que quem paga a dívida do pecado é Jesus. Quem tem solução permanente para a tua vida é Jesus. E por isso eu te convido, vem para Jesus. Aquela mulher buscou a Eliseu, e Eliseu é um tipo do Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã eu te convido, vem a Jesus, clama ao Senhor Jesus. Busca nesta manhã solução em Jesus, porque em Jesus a solução para você. O azeite vai verter. Você pode estar vazio. Em cada vaso, em cada homem, em cada mulher, há um vazio do tamanho de Deus. Mas Jesus está aqui para encher. Oh glória! Jesus está aqui para preencher completamente a tua vida e ela será salva. O que devo fazer para viver o milagre de Deus na minha vida? E o maior deles é o da salvação. Escreva: eu quero Jesus. Aleluia. Mas a minha dívida é muito grande. Escreva: eu quero Jesus. Não há dívida que ele não pague. Aonde abundou o pecado, aonde abundou a dívida, superabundou a graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero orar por você. Glória a Jesus. E orar por você, que nessa manhã tem ouvido esta palavra. E como aquela viúva, também tem uma crise dentro das tuas portas. Tem uma necessidade. Ela é a rosta. Mas a solução para você aqui nesta manhã. A provisão de Deus aqui nesta manhã. O que é que você tem? Pergunta ao Senhor. O que é? Eu tenho a minha vida, então me dá a tua vida. Eu tenho o meu coração, me dá o teu coração. Verte na presença do Senhor o teu coração. O que é que você tem? Eu tenho fé na palavra de Deus. Bendito Deus vai trabalhar com esta fé. Aleluia. O que é que você tem? Diante dos problemas que você tem, eu confio no Senhor. Oh glória, Deus vai trabalhar naquilo que você tem nesta manhã. Oh glória. Os vasos podem estar vazios, mas o azeite vai jorrar e vai encher. Ora comigo, Pai amado e santo. Nós estamos na tua presença, Senhor. É a tua palavra, fiel e verdadeira. Oh, bendito é o teu nome. Para ti não há situação sem solução. Para ti não há impossível, Senhor. E nesta manhã nós não reclamamos, nós clamamos. Aleluia. Ei, tia Randeleia. Amém. Não há reclamação, Senhor, há clamor. Ah, Deus de Israel, bendito de Jacó, louvado seja o teu nome. Ah, eterno, santo, contempla, Senhor, esta pessoa que não reclama, mas clama. Ela eu ramelei. Ai, eu te camilestia. Bendito é o teu nome, Senhor. Rei da glória, Rei eterno, está na tua presença, está diante de ti. Remia labaquiminéa, aia candastua cantarabastuminéa, eleia tu candarastia. Tu és Deus de milagre nesta manhã, tu és Deus de provisão nesta manhã, tu és Deus de multiplicação nesta manhã. Eleia. Alguém está derramando o coração e dizendo: eu quero Jesus, te castimenéa.
alamati cantara panderebastumeneia, astucalabarramaneia. Recebe como filho, recebe como filha, verte o azeite na sua vida, enche com teu Espírito. Rei da glória, bendito Pai, bendito Deus. Alguém que a família está em crise, o casamento está em crise, a vida está em crise, as dívidas estão assolando, mas Tu és o Deus da provisão. Alguém que olha e as panelas estão vazias, os vasos estão vazios, a casa está vazia, o coração está vazio, mas não reclama, clama e clama na Tua presença. Enche, enche, enche com a Tua glória, Deus de milagre, Deus do impossível. Chama, papai, a existência agora. Oh, aleluia, de candarastia. A existência, uma nova vida, a existência, sai da penúria e cantia raia com a Tua bênção, papai, nesta manhã. Tira esta família, Senhor, do desespero, tira das dívidas, tira dos apertos. Oh glória, e dá um projeto novo, dá um projeto de vida a este lar, a esta casa. Como a águia, Senhor, a que espera, Renes, quando lhe chega o olho do furacão, ela abre as asas, e sobe pelo olho do furacão e rompe a tempestade para a presença do Senhor, para as alturas. A tempestade é de baixo, a presença do Senhor em cima. Gera paz no meio da tempestade, gera vida, gera fé. Pai, esta situação adversa transforma em bênção, né? Ninguém quer passar, papai, pela crise, mas a crise na Tua mão é oportunidade de vitória. Oh, glória a Deus. Pai, contempla nesta hora as causas, os vasos, e enche, Espírito de Deus. Bendito seja o Teu nome. Oh, glória a Deus. Bendito é o Teu nome, Pai dos órfãos. Terreia, Bacasteia. Ele candereia, juiz das viúvas, ticalaia. É o Senhor da sua santa morada, Deus que cuida do seu povo. A Senhora a Ti, Pai, eia dash. E eu Te louvo, Ratamacanteleia, porque não tem falência. Ai, minha labacandereia, não tem falência. Nemenereia, não tem vergonha. Tica manastei. Oh, glória, tem resposta de Deus nesta manhã. Louvado seja o Teu nome. Oh, glória, tem rocha. Desta casa tem rocha. Aleluia, bendito seja o Teu nome. Tem a Tua presença. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus.